E aí, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. É o Marco 10, 17 de outubro. Estamos aqui para falar muito de Vasco da Gama. Muito obrigado a todo mundo que cola aqui para saber as notícias diárias do nosso gigante da colina. E bora primeiro falar dos reclames do Plim Plim, porque tem muita notícia, especialmente nos preparativos para Vasco e Fluminense. É o clássico de segunda-feira, 19h30. Que dia, que horário para um clássico, né? Meu Deus do céu, tentando afugentar de tudo a forma o público para conferir essa partida. Estranhíssimo, eu sei que é dia do comércio, feriado, mas mesmo assim continua sendo uma segunda-feira e um horário para lá de complicado. Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, deixa eu fazer os reclames do Plim Plim aqui. Deixa o seu like, aquela curtida, o joinha. Você ajuda a impulsionar a live a outros amigos e amigas. Você também pode se inscrever no canal. Toda notificação, live que a gente fizer, você é comunicado, você é notificado pela plataforma do YouTube. Então ajuda e ajuda os números também do canal, ao Ouvido ao Vasco, para crescer. Pode apertar o botão de hype, né? Depois do vídeo, assiste o vídeo, gostou? Aperta o botão de hype, aparece no final, ali embaixo. O botão de hype também ajuda a impulsionar e é 0800. E, claro, você pode se tornar membro do Ouvido ao Vasco. É mais barato que uma coquinha gelada. E uma coquinha gelada não é a KS, não é a Coca-Lata de 350 ml, nem é aquela coquinha de 200 e pouco. Então, vira membro, ajuda aqui a fazer a produção do canal e também, quem puder, fazer a ajuda aqui ó, no QR Code aqui em cima do Live Pix, mira sua câmera do celular, chega lá, faz a sua doação. Eu agradeço muito de antemão. Meus amigos, Vasco e Fluminense, como eu disse, preparativos e mais de 40 mil ingressos vendidos. Esperamos casa cheia, apesar da CBF fazer de tudo para afugentar o público, a torcida, né? Segunda-feira, 19h30, como eu disse, não faz sentido nenhum esse horário. E um ponto importante é que os vascaínos já encerraram a venda ali do setor norte, né? Setor norte já está tudo esgotado e tem como, né? Para quem quer ir no jogo e ainda pagar a meia entrada, tem como você entrar como visitante na plataforma da Eleven Tickets. Aí você entraria como visitante nos setores mistos acessando a plataforma como fosse torcedor do Fluminense. Não é ilegal, né? Porque você ali é um setor misto, você não vai estar indo no setor do Fluminense, mas os setores mistos, leste-oeste, ainda tem ingresso, meia entrada, pelo menos até a última hora que eu vi. Então aproveita, parece que pelo setor do Vasco já está esgotada a meia entrada, já estava quase esgotando os setores leste-oeste. É muita gente que vai no Maracanã para acompanhar. E a gente vai na expectativa, né, de que o Vasco consiga finalmente vencer um clássico, né? Porque a última vitória do Vasco no clássico foi contra o Botafogo no Carioca. Esse ano a gente está tendo dificuldades. Talvez, se a gente for falar da retomada do futebol pelo Pedrinho e tendo essa paz de espírito no Campeonato Brasileiro, finalmente, nesses últimos jogos, são 4 vitórias do Vasco nos últimos 5 jogos, o que trouxe um distanciamento da zona do rebaixamento e uma possibilidade de planejar até 2026 com mais calma, de planejar as semifinais contra o Fluminense na Copa do Brasil. Acho que se pode fazer uma vírgula, e óbvio que deve incomodar lá dentro, é o retrospecto do Vasco, o aproveitamento do Vasco em clássicos, né? É muito abaixo e a única vitória esse ano foi no Carioca contra o Botafogo. De resto, é empate ou derrota. Então, o Vasco tem que melhorar esse aproveitamento e torcer para que seja nessa reta final, né? Especialmente da Copa do Brasil, mas não custa nada bater o tricolor segunda-feira no Maracanã. E quem vai apitar esse jogo já foi decidido.
Wagner do Nascimento Magalhães, né? Ele tem um histórico bem mais ou menos com o Vasco. Sei que muita gente reclama dos apitos dele, mas acho que não só a torcida vascaína, tá? Geral. E ele apitou 3 jogos do Vasco na temporada. Foram 3 no Carioca e 3 derrotas, né? Contra o Fluminense, 2-1, e 2 jogos com o Flamengo, o 2-0 e o 2-1, tudo no Carioca. Então esse vai ser o jogo no Brasileirão. Vamos ver se a gente quebra esse retrospecto, tanto em relação ao Wagner, quanto aos clássicos, fica a nossa expectativa. A escalação do Vasco, provavelmente, a gente já está sabendo cantar, e acho que é um bom sinal, significa o motivo do Vasco estar tendo sucesso ou resultados positivos nas últimas partidas. A gente já está sabendo a escalação de Cós Salteado. Léo Jardim, PH, volta, né? Finalmente. Ele, óbvio, já tinha voltado ao Brasil, mas finalmente a escalação ele retorna do período da seleção brasileira. E a dupla de zaga, Carlos Cuesta e Robert Renan, e Piton na lateral esquerda, né? Acredito que o nosso querido Diniz vai dar um descanso para o Pumita. Vamos acompanhar, né? Pumita que vinha sendo titular da lateral esquerda na ausência do Piton. No meio-campo, Barros e Tietê, porque o Hugo Moura foi suspenso, expulso no jogo com Fortaleza, e Coutinho. E na frente, acredito que ele vai repetir o time que jogou contra o Fortaleza lá no Castelão. Nuno Moreira, o Andrés Gomes e o Rayan. Andrés Gomes no lugar do Verratti, né? Andrés Gomes que foi bem, especialmente no primeiro tempo. Vamos acompanhar, assim, não acho que ele vá insistir com o Verratti. É óbvio que um artilheiro, capitão do Vasco, o peso do clássico, mas a impressão que dá é que ele vai seguir o ritmo, até por causa da vitória e do bom rendimento do Andrés Gomes e do menino Rayan lá na frente, mais centralizado. Falando em Rayan, o Diogo Dantas, do jornal o Globo, trouxe a notícia, né? O Vasco já conversando com o staff, com a família do Rayan. Vale bem lembrar que o pai do Rayan é Valquimar, zagueiro que passou pelo Vasco, e teve o contato já com Pedrinho e Felipe Loureiro, o Felipe Playboy, na tentativa de prolongar um pouquinho mais a passagem do Rayan, o contrato do Rayan que vai até final de 2026, o Vasco tentando prolongar, não para a permanência do Rayan, vamos dizer, por anos e anos, porque a gente sabe que vai ser difícil competir com o mercado europeu, mas sim em relação à multa, né? A multa rescisória. Atualmente, a multa do Rayan está em 40 milhões. Então, se algum clube chegar, óbvio, e o Rayan quiser ir pagando 40 milhões, parece pouco, mas é muita grana, né? Para o Vasco tem que liberar. A questão é que o Vasco entende que tem que pegar uma fatia maior, especialmente nesse grande momento do Rayan, e o próprio Rayan também faturar uma grana. A dúvida é, normalmente quando você faz uma negociação dessa, isso é, prolonga o contrato e aumentando a multa, a tendência é você ceder um pouco da porcentagem que tem o clube criador, vamos dizer, né? Formador do craque Rayan, no caso, para o jogador, para o staff do jogador, né? Então, 5, 10%. Aí essa matemática tem que ser feita. Vale a pena? Ou o staff do Rayan vai querer? Ó, eu vou prolongar por mais um ano, mas você vai me ceder mais 10%. Quanto que o Vasco perderia numa compra do Rayan nessa matemática, né? Ah, vai comprar por 50 milhões, mas aí perdeu a porcentagem. Significa que era melhor manter os 40 milhões e receber um limpo? Não sei, vamos acompanhar. Acho que essa conversa já funcionou uma vez com o Rayan, mas nesse momento a gente vê até o noticiário local e externo do exterior dando muita importância, peso para o Rayan, de proposta ou de interesse que vazou foi mesmo do Porto de Portugal, mas a gente sabe que o Porto figura nas ligas periféricas ali da Europa, né? A Liga Portuguesa. Será que vem uma proposta poderosa
de uma Premier League, né? Vamos pensar aí, vamos esperar uma dupla da Liga, Real Madrid e Barcelona, assim, são os times poderosos do momento, um Bayern de Munique, a gente tem que acompanhar e entender como é que o Vasco vai se portar nisso, e o próprio Ryan, né? Eu acho que tem uma sintonia, uma sinergia ali, Ryan, que cria longa data, o próprio Valquimar, a mãe do Ryan foi funcionária do Vasco lá atrás, então, assim, acho que tem um ponto de contato, de conversa muito honesto entre as partes, e acho que vai dar tudo certo para todo mundo, né? Falando do momento do Vasco, o Vasco, que é o 9º colocado no Campeonato Brasileiro, faltam 10 jogos para o Vasco terminar a sua participação, né? E saiu aquela análise, e essa é do Gato Mestre, aquele perfil do GE, do Globo Esporte, falando das possibilidades, das probabilidades do Vasco da Gama em relação a Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento, né? A Libertadores, o G4, o Vasco para o Gato Mestre em 0,36%, é muito pouco. Para G6, na pré-Libertadores, já aumenta um pouquinho, 4,75%. Na Sul-Americana, o Gato Mestre não calcula. E no rebaixamento, 1,13%, graças a Deus. No Infobola, Libertadores 1%, Libertadores G6, 6%, Sul-Americana eles não calculam, e rebaixamento 2%. E na galera lá da UFMG, da Federal de Minas Gerais, que tem sido conhecida por caprichar e acertar muito nesses números, a Libertadores G8, o Vasco teria 8%, a Sul-Americana, aí sim eles calculam 64,3%, então o Vasco muito perto da Sul-Americana, e o rebaixamento distante, 1,3%. Graças a Deus, é um ano que a gente pode respirar. Eu fiquei até refletindo sobre isso, meus amigos. É óbvio que o trauma dos rebaixamentos, desde 2013, o Vasco sofrendo ao chegar no Brasileirão e ficar passando perrengue, faz com que a gente tenha uma expectativa baixa, né, sobre rendimento no Brasileirão. E a gente está em 9º lugar, talvez se a gente terminar o campeonato 5 anos em 9º lugar, no 3º, 4º ano você já vai estar reclamando, pô, eu quero mais, eu quero ganhar um título, eu quero ir direto para a Libertadores, e é muito justo. Essa é a importância do Vasco. Mas é engraçado que, depois de tantos traumas e brigando para não cair, pensando em 2023, recentemente especialmente, né, que foi um sofrimento, aquele gol do Serginho nos últimos minutos contra o Bragantino, a gente está numa paz de espírito nesse 9º lugar, faltando 10 jogos e bem longe da zona, graças a Deus. É isso, queridos. Qualquer novidade a gente vai falando. Obrigado pela moral. Deem aquela curtida. Não esqueçam de se inscrever aqui no Ouvido Vasco. Esse foi o Marco 10. Curtam este sábado e qualquer coisa a gente está de volta. Valeu!